Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos refletir sobre mudança social. Especificamente, nós vamos falar sobre Max Weber e a concepção de Estado. Max Weber é um pensador alemão, nasceu no finalzinho do século XIX, morreu no século XX e possui uma importância muito grande dentro das teorias sociais da modernidade. Ou seja, o Max Weber é um pensador da sociologia clássica. Pois bem, qual é a concepção de Estado do Max Weber? Como Max Weber identifica o Estado? A primeira característica do Estado é: o Estado é detentor de um território. Veja que isso parece simples para a gente, né? O Estado detém um território, ou seja, todo o Estado, isto é, toda nação, possui o seu território próprio. Isso parece já algo já dado, já estabelecido. Agora imaginem só que dizer que o Estado ele tem como característica a detenção de um território não é tão simples assim. Por quê? Imaginem o território dentro do mar, por exemplo. Dentro das linhas marítimas, nós temos fronteiras também. Nós podemos perceber, por exemplo, com as questões dos refugiados, que dependendo do local onde eles estão, por exemplo, refugiados que tentam entrar no mar pela Itália, eles estão tentando entrar no território italiano. Ora, o mar não ou não possui linhas terrestres ou algo que nós possamos dizer, bom, a partir daqui é o seu território. O que se torna muito difícil realmente. Agora, deixar ou não deixar imigrantes entrarem no seu território? Isso é uma questão muito complexa e diz respeito à autonomia dos países com relação ao seu território. Ou seja, dizer que o Estado é detentor de um território é um tanto complexo como, por exemplo, também quando nós imaginamos as investidas dos Estados Unidos sobre outros países, sobretudo no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos não pediram, por exemplo, autorização a ninguém para invadir o Afeganistão, sob o argumento, por exemplo, de que eles estariam salvando o Afeganistão ou o Iraque, por exemplo, de ditadores. Os Estados Unidos invadem o território. Vejam que é muito complexa essa ideia de o Estado é detentor de um território, porque ao mesmo tempo em que a autonomia do Estado ela deve ser prevalecida, ou seja, ela deve prevalecer, haja vista que o Estado detém o monopólio daquele território, ao mesmo tempo, em invasões, por exemplo, entre nações, até que ponto essa autonomia, essa legitimidade da detenção de um território, ela passa a prevalecer. Ou seja, dizer que o Estado detém um território é tão complexo quanto fundamental. E é uma primeira característica identificada pelo Max Weber a partir da noção de ou concepção de Estado. A segunda concepção de Estado weberiana é o fenômeno da burocracia nas sociedades modernas. Ou seja, o Estado é detentor de um território e o Estado, ele vive a partir do fenômeno da burocracia. O que é burocracia? E por que é extremamente importante o fenômeno da burocracia nas análises de Max Weber? A burocracia é uma característica central das sociedades urbanas industriais capitalistas, afetando dimensões como a cultura, a educação, as ciências e etc. Dirá Max Weber, a burocracia permitiu tomadas de decisões racionais, enfraquecendo procedimentos e decisões baseadas em costumes tradicionais e determinadas crenças. Aqui tem um ponto central em Max Weber, que é o conceito de racionalização. Segundo Max Weber, a sociedade urbana industrial capitalista tem como
uma das características fundamentais ser racional, ou seja, o processo de racionalização marca a construção da sociedade urbana industrial capitalista. O que tem a ver a burocracia com a racionalização? O processo de burocracia significa o processo de organização da sociedade urbana industrial capitalista. Ou seja, a palavra burocracia nesse sentido não tem a ver com um sentido negativo do burocrático, o trabalho pesado, aquele trabalho que precisa ser feito. Por exemplo, há um trabalho burocrático da parte dos alunos que é um dever, portanto é uma burocracia fazer as atividades, estudar e etc. Da parte dos professores, preparar as aulas, digitar as notas, realizar as provas, participar de reuniões. Da parte dos pais, acompanhar os alunos, participar das reuniões. Quer dizer, a burocracia, no sentido pesado do termo, ela existe para todos nós. Quando Max Weber identifica o Estado como burocrático, ele não está pensando a burocracia no sentido de obrigações que tornam pesadas as nossas atividades porque nós somos obrigados a fazer isso e é do nosso ofício fazer isso. Não, burocracia é a forma com que a razão humana, portanto a racionalidade, por isso que é um processo de racionalização, a racionalidade humana conseguiu organizar a sociedade urbana industrial capitalista. Por isso que a burocracia, como um processo de racionalização, tem a ver com uma superação da organização social por costumes e tradições, por crenças. Ou seja, o que vai organizar esta sociedade urbana industrial capitalista, essa sociedade moderna, na qual Max Weber está inserido, e essa sociedade complexa que até hoje nós vivemos, o que vai organizar essa sociedade não são as crenças, não são os costumes, não são as tradições, mas segundo Max Weber, a burocracia. Ou seja, essa capacidade de racionalidade ou essa capacidade racional de criar mecanismos de organização. Por isso que as instituições em geral, particulares ou não, e o Estado, de modo muito particular, tem as seguintes características: hierarquia bem definida de autoridade. A burocracia leva em consideração o sentido de hierarquia, uma hierarquização dentro da organização. Ou seja, o chefe, o subchefe, a quem se respeita mais no sentido de ele ordena mais, coordena, organiza aqui, muito próprio das instituições empresariais. Funcionários que trabalham em tempo integral e assalariados, ou seja, a burocracia cria normas trabalhistas. Uma norma trabalhista, por exemplo, é um aspecto da burocracia. Ou seja, as normas que regulam aqueles que contratam e aqueles que são contratados é parte da burocracia. Quando você assina um contrato, por exemplo, isso é parte da burocracia, ou seja, é parte da organização de algo. Regras escritas que regulam as condutas de funcionários em todos os níveis da organização, uma separação entre as tarefas dos funcionários e as suas vidas privadas, ou seja, a burocracia separa o que é vida particular e o que é vida empresarial, por exemplo. Utilização de recursos financeiros que não são de propriedade dos indivíduos, ou seja, o indivíduo tem o seu salário para gastar consigo e não com, por exemplo, a empresa. Ou seja, o processo de burocratização vai, segundo Max Weber, organizar a sociedade. Então nós temos o Estado como detentor de um território, o Estado como burocrático por excelência e, por fim, a terceira característica do Estado, segundo Max Weber, é o Estado como o único detentor do uso da força. O Estado, vai dizer Max Weber, é o único ou a única instituição legítima
que pode utilizar a força. Segundo Weber, o poder e a autoridade nas sociedades modernas estão identificadas em uma importante instituição, o Estado. Segundo ele, apenas e tão somente o Estado pode fazer uso da força. Ou seja, é o que ele denomina de uso legítimo da força. É um monopólio legítimo do uso da força. Querem ver uma coisa? Se você estiver andando na rua ou em qualquer outro lugar e sem mais nem menos uma pessoa, sem qualquer tipo de identificação, manda você colocar a mão na parede porque ela vai te revistar. Será que você vai dar credibilidade para esta pessoa? Certamente não. Se você não se sentir ameaçado, você simplesmente vai sair ou vai chamar para o socorro. Agora pensem vocês, uma autoridade policial que em determinado momento manda você parar, colocar a mão para o alto porque ele vai te revistar. Bom, aquela pessoa que sem mais nem menos abordou você e disse pare que eu vou te revistar e o policial, há uma grande diferença. Por quê? Porque o policial, como representação do Estado, ele possui o uso legítimo da força, é o que Max Weber está dizendo, o uso legítimo da força, o monopólio legítimo da força, para dizer, olha, o Estado é o único órgão, a única instituição que detém o direito de agir com força. E força não apenas no sentido de violência, mas a força no sentido de ser capaz de ordenar algo. Por exemplo, um policial, se ele não age com violência, e a gente sempre espera, obviamente, que as abordagens não sejam violentas, ele tem todo o direito, sendo ele parte do Estado, de abordar qualquer indivíduo, seja ele quem for, para revistá-lo ou pelo menos investigá-lo ali, tirar alguma satisfação. Por quê? Porque ele, como força do Estado, detém o monopólio da força. Nós pensamos na ideia de força de Estado também, por exemplo, quando nós com as próprias mãos decidimos cometer ou, melhor do que cometer, decidimos praticar a justiça. Então alguém foi pego roubando e o grupo de pessoas pega esse indivíduo e amarra esse indivíduo no poste. Bom, por mais que as pessoas estejam cansadas, por exemplo, da violência, por mais que as pessoas estejam cansadas da falta de segurança e etc., segundo a ideia do Max Weber, em hipótese alguma nós poderíamos pegar esse indivíduo que cometeu um delito e prendê-lo, por exemplo, ou espancá-lo, porque nós não possuímos o poder legítimo da força. O único que detém o poder legítimo, o monopólio da força, é o Estado. E somente o Estado, portanto, poderia, na força da polícia, na força de juízes, por exemplo, somente o Estado pode intervir nessa situação. Ou seja, dizer que o Estado detém o monopólio legítimo da força é dizer que a legitimidade e o monopólio por parte do Estado em relação ao uso da força na sociedade significa a existência de um reconhecimento geral por parte de todos de que é o papel do Estado ou o Estado que tem que cumprir estas ações em situações de crise ou de violência. Esse reconhecimento assume um caráter legal, ou seja, respaldado em leis, reconhecidos pela população. Em última instância, o Estado, portanto, segundo Max Weber, ele é detentor de um território, ele é burocrático na sua essência e é o que detém único o poder, o monopólio legítimo da força. Um abraço para vocês, pessoal, e até a nossa próxima aula.